Você quer saber como fisgar o seu cliente de projeto hidrossanitário? Economia, é claro. Mas não adianta você falar em economia de tubulação, conexões. Você tem que ter uma coisa mais robusta. Reaproveitamento de água, reuso. Isso aí pode ser uma economia interessante para ele. Você já conhece o reaproveitamento de água de chuva. Eu vou te apresentar um outro tipo de reaproveitamento de água, que talvez seja até mais interessante. Você já ouviu falar em reaproveitamento de água de chuva? Eu quero te apresentar agora reaproveitamento de água cinza. Mas antes disso, se inscreva no canal. Porque se você se inscreve, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e manda para mais pessoas. Marque as notificações, todas, porque assim, toda vez que eu colocar um conteúdo novo, o YouTube avisa para você. E se gostar, ao final, deixe um like e faz um comentário, que aí nos ajuda a fazer mais conteúdo e cada vez melhor para você. O consumo diário de água em uma residência é de mais ou menos assim 200 litros por pessoa por dia. Tá? Então, uma casa aí com 3 pessoas gasta uns 600 litros de água por dia. Se tiver um gramado, um jardim, o consumo é de mais ou menos 4 litros por metro quadrado por dia. Um jardim ali na frente da casa, um lote de 10 metros, 10 por 5, 50 metros quadrados, gastaria uns 200 litros de água por dia, ok? Então, uma casa com 3 pessoas mais jardim teria um consumo de água ali de 800 litros por dia. Reuso de água de chuva. A água de chuva, gente, é uma água quase limpa, né? E com um tratamento aí médio, você consegue colocar ela como uma água potável, tá certo? E aí jogar ela no seu sistema e utilizar em todo o sistema hidráulico, para tudo. Chuveiro, lavatório, vaso, pia, consegue utilizar para tudo que você tem lá, sem precisar alterar o seu projeto. É só pegar, reservar a água de chuva e lançar lá na sua caixa d'água. A água cinza é um pouco diferente, ela já não é tão limpa. Ela é proveniente do lavatório, do chuveiro, da máquina de lavar roupa. A gente exclui disso aí a água de vaso, seria uma água mais negra, né? Não cinza. Né? A água de pia também e máquina de lavar louça também tem muita gordura, a gente exclui disso aí, ok? Para você fazer dela uma água potável, você vai precisar aí de um tratamento bem top, um tratamento bem mais caro, tá certo? Mas se você for usar só para voltar no vaso e para lavar passeio, essas coisas, um tratamento médio já resolve, né? Agora, se você resolver falar assim, bom, eu vou utilizar só para irrigação do meu jardim, né? E lavar, não vou usar no vaso. Dá para ser um tratamento bem pequeno. E se você resolver ali usar só na irrigação, dá para ser um tratamento muito menor. Eu, por exemplo, na minha casa, que eu vou mostrar no final para vocês, só uso a peneira para recolher cabelo e pelo de roupa. Né? O próprio sabão que vai passar não estragou até hoje em nada o meu jardim. A minha grama está intacta. Como que a gente faz o armazenamento de chuva? A gente calcula o valor ali, o volume de chuva, da seguinte forma, gente. São quantos milímetros de água que cai num quadrado de 1 por 1, quer dizer, 1 metro quadrado, por uma unidade de tempo. Por hora, por dia, por mês, tá certo? Então, ali, 1 milímetro de chuva caindo nesse quadrado corresponde a 1 litro, tá? Fazem as contas aí para você ver. E a gente considera ali, vou só ler ali aquela fração ali de chuva. Uma chuva fraca vai aí de 0,1 até 10 milímetros, né? 1 centímetro de água. Uma chuva fraca ou moderada de 10 a 20 milímetros. Uma chuva moderada de 20 a 30 milímetros de água por hora.
e uma moderada forte de 30 a 40 milímetros por hora, forte acima de 40 milímetros, quer dizer, acima de 4 centímetros de água por hora, ok? Eu peguei uma média aí, numa tabela aqui de São Carlos, interior de Minas, mas isso só para exemplificar, não importa não. Se você quiser pegar a tabela da sua região aí, pegue e dê uma olhada. Eu marquei os dias de chuva, ou melhor, os meses chuvosos, né, que seriam outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vamos considerar aí 6 meses. Cheguei aí a 180 milímetros por mês, 30 dias, 6 litros por dia, 6 milímetros por dia igual a 6 litros por dia. Por metro quadrado, né, de telhado, o que me daria aí num telhado de 100 metros quadrados, 600 litros por dia. Como é média, vai ter dia que vai chover mais, tem dia que chover menos, então é melhor que eu tenha um reservatório maior do que 600 litros, né, gente? Para poder fazer aí a minha média também de consumo. Água cinza. Na residência, né, a gente já sabe que tem um consumo de água de 200 litros por pessoa dia, tá certo? Na casa aí com 3 pessoas, 600 litros dia. A água cinza, né, gente? Chuveiro, lavatório, lavar roupa, eu acho que gasta mais água do que o restante, que é vaso, principalmente agora com descarga acoplada, e louça, né, pia, né, eu acho que gasta menos do que nos outros, então, mas eu vou considerar 50% aí de água cinza, que nós vamos recolher, então nós vamos ter um recolhimento aí de 300 litros de água. Então aí, fazendo um resumo, na chuva, né, ou no reuso, recolhimento de água-chuva, nós vamos produzir 600 litros de água por dia, na média, né, gente? Nós vamos consumir, na época da chuva, 600 litros, porque a gente não vai molhar jardim, a gente só vai fazer o consumo, 600 litros. Na época da seca, a gente vai precisar molhar o jardim, então nós vamos consumir 800 litros de água por dia, tá? Se a gente quiser fazer aí uma reserva de água para poder usar a água de chuva no período de seca também, né? Se a gente quiser usar para tudo, a gente vai precisar de 144 mil litros de água, no mesmo consumo aí. Se a gente falar, não, só a casa, o jardim eu não vou, na época de seca eu não vou mexer com o jardim, vai dar 108 mil litros de água, né? Se for o contrário, falar, eu vou usar a água da concessionária para casa e vou guardar água só para o jardim, né, na época de seca. Então eu vou precisar aí de 36 mil litros de reserva de água, ok? Na água cinza, nós vamos produzir 300 litros de água por dia. Nós vamos consumir, na época da chuva, né, não vamos precisar molhar jardim, então vamos consumir só no vaso, uns 100 litros por dia. Vamos produzir 300 e consumir 100. Na época da seca, a gente vai levar para o vaso, tá? E também para a irrigação. Então, nós vamos gastar os 300 litros por dia, tá? Então, essa é a opção. Mas essa água renova todo dia. Então, nós podemos ter um reservatório aí de 500 litros. Ok? Não precisa mais do que isso. Podemos optar também, gente, para fazer aquela última possibilidade, né? De só gastar na irrigação, tá? Então a gente só vai produzir essa água, só vai armazenar essa água mesmo na época da seca. Na época da chuva a gente vai deixar ela embora, não gasta nada, não mexe, não tem problema com o tratamento. E qual dos dois é o melhor? Bom, gente, isso aí eu vou deixar para você decidir, né? Você que vai resolver, depende da sua aplicação, se você quer usar na casa toda essa água reaproveitada, se é só na irrigação, no meio disso, qual é a montagem que você vai fazer, né? Depende do investimento que você pretende aplicar nesse reaproveitamento de água, tá certo? E depende também de se você pode ainda mexer nos seus projetos, porque dependendo do que você escolher ali, você vai ter que mexer no seu projeto hidráulico, no seu projeto sanitário, né? Então, de repente, é coisa que só dá para fazer antes de você começar a executar a sua obra. Ok? Mas vamos aqui, vou dar algumas ideias para você. Chuva,
né? O recolhimento de água de chuva só acontece durante 6 meses do ano. Isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta também que se você for usar só para irrigação, né? Você vai ter que manter 36 mil litros de água só para irrigação. E se for para a casa toda, são 144 mil litros de água que você vai ter que manter ali. O reservatório, né? Que você vai ter que manter ali. É um grande investimento. A taxa mínima também, você vai ter que pagar aí durante todos os meses, né? E principalmente aí nos 6 meses de seca, né? Ou nos 6 meses de chuva, onde você não vai usar nada de água da concessionária. Tem que ser avaliado. E a questão da alteração do projeto. Se você vai utilizar na casa toda, você não precisa mexer no projeto e fazer um grande tratamento de água. Você não precisa mexer em nada no seu projeto hidrossanitário. E também a possibilidade de colocar calha, se você já tem calha, se você vai executar. Então isso também tem que ser levado em conta, gente. Ok? Então você tem que avaliar o seu investimento, tá bom? Na água cinza. Na água cinza é a mesma história. A água cinza renova todos os dias. Então não tem essa questão aí em primeiro olhar sobre tempo de chuva e tempo de seca, né? Você precisa apenas de um reservatório de 500 litros de água, tá? Mas a economia que você vai fazer também é de muito menos também água. Você vai fazer uma economia aí de 200 litros de água por dia, né? 6 mil litros de água por mês, mas isso também só na época da chuva, se for aquele investimento bem pequenininho ali só para usar na irrigação, tá? Então você tem que levar isso em conta aí também. Se dá tempo de você mexer no projeto hidrossanitário, né? Como eu falei, no projeto sanitário você tem que separar a água cinza da água negra, vamos colocar assim, né? E se você for reutilizar no vaso e tal, você tem que mexer também no projeto hidráulico, ok? Se a obra estiver toda pronta, você vai conseguir fazer só, de repente, desviar ali do tanque, da máquina de lavar e tal, para você reaproveitar. Então, você precisa de avaliar o seu investimento.